Olha, eu trouxe uma faca e um isqueiro pra gente acender o fogo. E você trouxe o quê? Rapaz, eu trouxe um Tadala e uns pacotes de geladinha. Você tá achando que a gente vai... Ah, tá ligado, né? É melhor ter e não precisar do que precisar e não ter. A gente tem que se preocupar em arrumar comida. Rapaz, eu não sei o que você vai comer, mas eu já tô vendo o meu lanche. Onde? Produção. Eu acho melhor a gente aproveitar os primeiros dias, porque depois eu não aguento nem buscar água. Olha, vamos focar em montar o nosso acampamento? Não, tá bom, vai dar certo. Beleza, eu vou acender o fogo e você vai procurar água. Então, meu câmera, tem como você dar um espaço pra gente aqui? Não sei se você tá vendo, mas tá rolando um clima aqui. Não, mas eu tenho que filmar. Não, mas depois tu filma. Tá fazendo o quê? Não, é que eu tô falando pra ele aqui que ele já pode ligar a câmera que o tripé já tá armado. Como assim tripé? Não, relaxa, quando chegar a noite tu vai descobrir. Tá combinado, né? Oxi! Ó, quando der meia-noite tu desliga a câmera, que eu sou casado, pô.